Hello and welcome, eu sou a Jackie do canal Ask Jackie e hoje estou aqui com Gavin do canal Small Advantages. What's up? Seja bem-vindo ao meu estúdio pela primeira vez. Hoje a gente vai falar sobre o Rafinha Bastos. Ele é um comediante no Brasil, super bem conhecido, mega engraçado. E uns meses atrás eu descobri que ele se mudou para Los Angeles, na Califórnia, e ele está tentando uma carreira aqui nos Estados Unidos fazendo comédia em inglês. Nossa, isso deve ser muito difícil, hein? Muito difícil mesmo, porque não é só ser fluente no inglês. Tem muito mais para ser engraçado em outro idioma. A gente vai ver trechos de um vídeo que ele gravou com outro americano. Qual é o nome desse americano? Kevin Nealon, ele é comediante também dos anos 80, 90 dos Estados Unidos. E hoje em dia ele tem um canal no YouTube também. A gente vai ver esse vídeo e observar se a Rafinha realmente é engraçado em inglês. Como que ele faz essas piadas, como ele reage com as piadas do Kevin. Eu vou deixar o link embaixo também do vídeo completo, mas vamos lá. Demorou. Rafinha Bastos. Rafinha. It's actually NH. Rafinha. Nossa, esse negócio de NH é difícil para americanos às vezes, porque a gente não tem essas duas letras em seguida muito na língua inglesa. Mas existe, esse som existe na palavra, por exemplo, onion. Onion. Né? Cebola, onion. Yeah. I'm trying to make this Rafi thing work because every time that I MC has to say Rafinha, you always get a seizure. I can't help but notice that you're a little stuffy today. Yes. Maybe you're allergic to America. And maybe, I don't know. It's like this weather thing, you know. You guys, I didn't know California was that cold. Oh yeah. I live in a tropical country, so things are different here. Yeah. It's difficult. Yeah. I have a running nose, and I was like, and I said the other day to a friend of mine, "Oh, you have a running nose," and I said, "I'm a little constipated." And he was like, "No, you don't shit to your face, you're congested." O Rafinha tá resfriado. Ele falou que ele paga um mico no inglês quando ele tentou explicar para alguém que ele tá congestionado. Ele falou, I'm a little constipated. Que ele tá com o intestino preso. Eu acho isso ótimo. Parecido. Mas não é a mesma coisa. Mas é engraçado dizer que ele tá com o intestino preso. Eu achei engraçado. Ele mandou muito bem aqui. O que eu achei legal, agora ele tá falando sobre os micos que ele paga no inglês. E eu acho que isso vai ser um lado da comédia totalmente novo pra ele. Pode ser. Com certeza mandou bem. Ele sabia as palavras tipo stuffy ou runny, né? Os outros adjetivos muito bons para descrever o que tá acontecendo dentro do nariz. Tá sabendo. Tá ótimo, Rafinha. What does a Brazilian do in Los Angeles? What about Brazil do? We do a lot of stuff. But I'm trying to figure out all the documents that I have to be living here. Documents? Yes. I need to respect the law here. Yeah, you do. So I'm trying to get is the social security number. Social security number? And I have two news today about this whole bureaucracy. Can I just stop you for 1 second? Yeah, you can. Your English is very good. Thank you very much. But if it was any less good than this, I would have to use subtitles. Yeah, but you... So try to stay above the subtitle level. Okay. But if I say... Sabe o que é interessante? É que o Rafinha falou I have two news. Yes. É tipo duas novidades. Ele quis falar no inglês, né? Sim, Aqui no inglês a gente fala... News nunca pode ser... Não é contável. Não é contável. Então, news, você tem pedaços de novidade. You have a piece of news. Devia ter falado I have two pieces of news for you. Pode falar tipo I have two updates or two things to tell you. Yeah. Mas ele falou two news. E por isso que o Kevin Nealon tá falando pra ele que você tem que falar mais devagar, com mais calma. Mas eu achei muito legal o jeito que o Rafinha responde para isso. Ele é mega humilde, recebe essas piadas, são críticas, mas críticas meio leves, mas ele não fica ofendido, ele fica, eu sei. E o Kevin com certeza tá tentando, tirar onda. Né? Certeza. Comediante faz isso, mas ele recebeu muito bem. Okay, but if I say something wrong, please correct me. I will. Because this can be a teaching for me, a learning lesson, okay? Okay. Okay. So, this can be a teaching for me, a learning lesson. Ele até se corrigiu. This can be a lesson for me. Seria o correto. Em vez de ensinamento, talvez ele tava pensando, não sei. Aprendizado, uma aula, talvez ele queria dizer. Por favor, me corrige, eu quero melhorar, eu quero aprender. Então,
É isso mesmo. You think you ever met a murderer I think I did. and not know it? Yeah, probably in my lifetime. I was robbed 5 times. So I'm were? pretty sure one of those 5 people. You were robbed 5 times? Yeah. With gums. With gums. With gums? No. Yeah, they're like, what? Yeah, give me your money! Ah, essa parte é muito boa. Muito bom mesmo. Ele estava falando que ele foi assaltado 5 vezes com gums. Em vez de guns, que seria armas. Mas gum pode ser chiclete, mas gums, plural, Plural. e gengiva. Então o Kevin aqui tá... Isso é gengiva em português? Essa parte? Aham. Nossa, não É sabia a palavra. gengiva. Então ele tá, você foi assaltado assim, tipo, com a gengiva? Depois da piada, o Kevin tá falando da gengiva, Isso. mas o Rafinha ainda tá pensando no chiclete mesmo, interessante. Mas ele trocou guns e gums. E gums. E a gente comentou, porque na verdade eu acho que ele tava corrigindo até demais, porque muitas vezes o brasileiro não fala M, porque esse M em que você fecha os lábios, vocês não fazem isso para dizer algo ou alguma coisa. É something. Tem que fechar os lábios. Muita gente fala something. Então, ele fez o contrário. Ele pegou a letra N e falou como se fosse um M. It's called ultimatum. 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 Oh, ultimatum. Ultimatum, yeah. Yeah. Não, assim, eu ouvi old tomato, tipo Eu também. tomate velha. It's called Old tomato. Mas talvez ele tá um pouco constipated. Tá bem constipated. Ultimatum. Ultimatum. Old tomato. Bem semelhante. Ultimatum. Yes, parece old tomato. Old tomato. Tomate velho. It's on Netflix, but it's in Portuguese. What's it about? What's the ultimatum? Essa é coisa que eu ouço sempre de brasileiro falando a língua que eles falam em inglês. A gente fala português, né? ênfase na primeira sílaba no português, a ênfase tá na última sílaba. Então, o brasileiro às vezes acaba pronunciando no inglês tipo português. Quando deve ser I speak Portuguese, tipo caindo. I speak Portuguese, né? Verdade. Porque ele falou português, eu acho. Português. Colocou a sílaba tônica como se fosse a última sílaba. Exato. Do you think some subtitles are funnier than others? You know, like the way they look, like the font? The font? Yeah, because I think Lucky Guy is a really funny font. You Lucky Guys, you like Lucky Guys? Yeah. I like Comic Sans. It's funny. Oh, Comic it has Sans. comic in the name. Oh, you're right. So what is the act about, Nice. basically? Is it, say that your act is raunchy? What is raunchy? Raunchy means blue. O Rafinha não entendeu essa palavra raunchy. Então o Kevin falou blue. Eu não ia entender essa palavra Também blue. não. Então mas ele entendeu blue. Então deve ser uma coisa da indústria. Eu achei legal que o Rafinha não teve medo de perguntar uma palavra quando ele não sabia, porque às vezes eu finjo que Sim, eu tipo, tenho entendido, mas ele... Achei isso bom. Do you speak Brazilian? And I will say, don't worry, we can speak your language, American. We can speak American. Portuguese. What's your phobia? Português. I'm afraid of spider. Spiders? I don't like spiders. And I don't like hiking. I'm glad I didn't wear my Spider-Man costume. A linguagem corporal dele é muito bom também. Muito. Tipo, esbanja, empatia, Sim, simpatia, que é muito bom também. Ele tá tentando entender, né? E ele tá muito amigável, assim. Super. Muito importante. I don't know. I don't think we are known by that. I think that's the way you read us. Maybe we have natural big and beautiful butts, and you think we do some... Eu concordo com ele. Eu não sabia disso do Brasil, tipo, o estereótipo de butt lifts. Butt lift? Então, eu acho que muita gente Eu nunca ouvi falar. acha que tem muita cirurgia plástica no Brasil. O que eu percebi no Brasil? A beleza brasileira contra a beleza americana. A mulher brasileira quer ter pernas grandes, uma bunda grande, essa colcha. A mulher americana não quer muito isso. Prefere ficar mais magra, provavelmente. Então, eu achei meio estranho, tipo, nossa, as mulheres querem ficar bem fortes mesmo. No Brasil, isso é bonita. Aqui, depende muito do lugar, mas não é tão assim. Então, talvez por isso. They are known by their butts. Why? Because they have beautiful butts. I don't think they have huge They don't need a visa, they have their butts. Esse é tão brasileiro para... E por quê? Por quê? E aí, tipo, explicar. Porque a gente não fala isso muito, mas ele traduziu pro inglês. Brazilians have big butts, or whatever. Why? Because... É tão brasileiro esse estilo de verdade. apresentar um tema. I cry when I don't find
when I go to a 7-Eleven and they'll have donuts. When they don't have donuts, I cry. They don't have what? Donuts. 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 What's that? Put some subtitles on that one. Donuts. Donuts, the sweet. What's the name of it? That's not a donuts. You know, Dunkin' Donuts. It's a donut. Donut! Yeah. It's a donut. São brasileiro. Do they have a little Bonitinho. Brazil? O Kevin sabia o que ele tava dizendo. Você acha? Eu não sabia no começo o que ele tava falando. Ai, eu pensei... Donuts. Eu pensei, tadinho, tá falando donuts. 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 É. Donuts. In Los Angeles. Little Brazil? Yeah. Like a Brazil with You know, like Little people. Italy. No, not Little people. They have Little Italy here. They have, you know, Chinatown. Do they have Brazil land or something? No. You should start that. How would you start that? You should start one. What would be a Little Brazil like? A people with nice butts and in weird accents? Yeah, all in one area. Oh, so they're all in one area. Yeah. Oh, that'd be awesome. Yeah. I don't think I'll have. Aqui, eu não sei se o Rafinha entendeu exatamente o que ele tava perguntando. Eu também acho. É. Porque Little Brazil, Little Italy, Chinatown, Greektown são esses bairros das cidades grandes que têm uma população desse lugar. É, tipo, São Paulo tem aquela bairra japonesa, japonesa, né? exatamente. Miras. Liberdade. Liberdade. Por exemplo, em São Paulo. É tipo, seria Little bairro- Japan Yeah, seria Little no Japan. inglês, né? Mas ele perguntou se tem um Little Brazil, um bairro brasileiro em Los Angeles. Eu não sei, não conheço Los Angeles. E depois ele pergunta se tem um bairro, uma região americana no Brasil. Eu acho que não tem. I don't want to get married again. I know you don't want to, but do you think you'll ever get married I again? think I will. I think I will. I Nice. think I will. Probably like very soon. What's the I don't one want to, thing but I you look think I for in a will. woman? Is it gonna sound bad if I say sax? Sax? You like someone who plays the saxophone? The saxophone. Oh, isso é engraçado. I like. Porque ele falou... Seria ruim se eu falo sax, mas ele falou sax, que parece mais instrumento saxofone. Não sei como falar saxofone em português. Deve Eu ser também não. saxofone, uma coisa parecida. Mas essas palavras são parecidas. Sex e sax. Uma piada que só pode existir no inglês, talvez. E aqui, o Kevin continua com essa brincadeira de saxofone. Que tem que achar uma mulher que sabe tocar esse instrumento. E o Rafinha, não sei se ainda conseguiu entender essa piada, porque ele ainda está falando sobre sexo. Inclusive, tem algumas crianças passando que ele fala, não posso falar sobre isso. I like to have. Sorry, that's a woman and a That's kid. not appropriate. Yeah, Keep that's it not like appropriate. that. You don't want to talk about saxophone. Yeah, I don't think so. I encourage him to take it up. Ele falou, né, I don't think so. Ele tem todos esses one-liners, tipo, frases rapidinhas para inserir, colocar em certos lugares. Isso é muito bom. Ele pode interagir muito, fluentemente, né? Tipo, sai da boca bem suave. Que Nossa, tá ótimo. Porque isso é muito difícil, eu acho. Ter aqueles frasezinhos, né? Ser engraçado e entender o que a outra pessoa está falando primeiro e conseguir Reagir entregar na hora. uma resposta rápida e engraçada também. Hey, tell me about your tattoo. This tattoo? Yeah. It means. What is it? You know what it means? What? It means mistake. Big mistake? Yeah, that was a big mistake. Big mistake. It goes. This is the end of the tattoo. It ends here. Então, aqui eu entendi exatamente o que ele queria dizer, porque, tipo, essa tatuagem significa erro. Tipo, fiz um erro colocando essa tatuagem no braço. Mas eu acho que em inglês a tradução, não sei, não deu tão certo como que dá em português. Teria sido melhor falar, tipo, too many tequila shots. Or, what the heck was I thinking? Or 18 years old and stupid. Young and stupid. Uma coisa assim. Seria uma brincadeira um pouco melhor do que só it means mistake. Porque pra mim, por exemplo, eu fiquei procurando, tipo, será que tem uma coisa escrita em outra língua que significa mistake mesmo? Isso é um exemplo. Às vezes, quando a gente tenta traduzir literalmente uma coisa... Comédia. Muito qualquer difícil. coisa, hein? Thanks for your great hike, Ralphie. Yeah, This is so much fun. I've been wanting to do this with you for a long time. Thanks, my friend. I wish you the best of luck. It's a pleasure. And the Nossa, não, ele é humilde, amigável e saiu muito, muito bem. Muito bem. E uma coisa, Gavin, você fala português fluentemente, tcheco
super avançado também. Como você sente na hora de ser engraçado nessas línguas ou entender essas piadas? Quando você tá aprendendo um idioma estrangeiro, é a coisa que mais dói. Eu sempre digo isso. Quando você não pode ser você mesmo. Tipo, eu me considero bastante sarcástico, mas é engraçadinho no inglês. Mas em português pode ser mais difícil. Tipo, eu tenho uma personalidade talvez um pouco diferente. Sim. E no tcheco também. Eu não tô conseguindo até agora fazer uma piada. Mas dói para não poder reagir como você iria reagir na sua língua materna, né? E não é só ser fluente. Porque às vezes... Por exemplo, em português, eu entendo exatamente o que a pessoa está falando, mas tem essas referências históricas, culturais, coisas que era comum na adolescência dos brasileiros que eu não entendo. E tem muitas piadas, por exemplo, a gente faz piadas que tem uma coisa tipo, é verdade, isso me faz lembrar do 8º ano, ou sei lá. Home Alone, ou tipo um filme, né, ou coisa da cultura, é verdade, ou a gente gente vai além da língua só. Imita uma personagem que todo mundo conhecia, tipo 10, 20 anos atrás, e a gente perde. E muitas vezes quando eu estou dando risada, porque eu li uma coisa, vi uma coisa, eu tento traduzir para meu marido, não tem o mesmo efeito. E em português também, às vezes tem muita coisa engraçada, se eu traduzo essa piada para o inglês, não vai ser engraçado. Então, Rafinha, parabéns, porque você tá indo muito bem. Estamos super impressionados com seu inglês. E uma coisa que eu percebi, porque já faz tempo eu sigo o Rafinha, eu gosto ele muito engraçado. Então eu conheço ele em português. E agora só vendo ele em inglês, eu acho tão fofo. Que fofo. Personalidade muda. É diferente. Ele mudou. Não, você tem personalidades diferentes no inglês e no português, você acha? Então, eu acho que... Talvez eu acho que eu no começo, acho que mais. Agora eu sinto um pouco igual nas duas mais línguas. uniada, assim. Eu não consigo ser engraçada em português, é muito difícil. Na verdade, eu não concordo com eu isso. não sou muito engraçada em inglês também, mas essas coisas é muito difícil. É muito difícil ser sarcástica e irônica, uma coisa em outra língua. Mas ele tá indo muito bem, eu acho que ele está achando outro caminho, falando mais sobre os micos que ele paga no inglês, essa experiência de ser imigrante, estrangeiro. Então vai começar a criar material novo sobre essa etapa nova. Da frustração ele tá criando alguma coisa muito, muito bela, né? Sim, muito legal. Outra obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Thank you, Gavin. Thank you for being here. Vamos ter um vídeo no meu canal também, então vai lá e... É isso, foi muito legal. Foi muito bom. Então, vou deixar os links embaixo. Vocês vão achar a gente no canal do Gavin também, ok? Vamos lá, demorou. Bye! Peace.